Olá pessoal, estamos novamente aqui com o nosso Umbanda EAD Ensino Sem Distância. É muito importante essa plataforma Ensino Sem Distância, porque você que está aí, bem distante de onde estamos gravando, você vai pegar, você vai tocar, você vai cantar, você vai pegar informações de todos os toques que nós praticamos dentro da nossa religião. Então, dando continuidade ao nosso toque da aula passada, nós estávamos tocando a marcação na aula passada, certo? Que era esse toque aqui, correto? Não se esqueça que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou tá tum tum tá tum 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 tá tum tum tá tum 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 tá tum tum tá tum 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 tá. Esse toque é o toque básico. Com esse toque vocês podem tocar qualquer ponto que se canta na Umbanda. Seja ele no ritmo do barravento, no ritmo do Congo, no ritmo do Angola, do Ijexá, qualquer um você toca nesse toque. É o toque para o iniciante. É o toque para que ele realmente consiga acompanhar os demais companheiros do terreiro e a gente começa a tocar e cantar. Então, nós vamos começar hoje a complicar um pouquinho o nosso toque. Nós vamos começar a colocar o repique nesse toque da marcação. O repique é um contratempo que ele faz parte de todos os toques que vocês conhecem. Qualquer um toque que você conhecer, ele ou entra como contratempo ou entra como parte do toque. O repique tem um detalhe para ele. Se o toque tiver uma contagem par e você for colocar o repique após a conclusão do toque, então o repique vai ser sempre em quantidade par. Se o repique entrar no meio do toque, a quantidade é ímpar. Se a quantidade de toques for ímpar, o repique é ímpar. Se ele entrar no meio. Se ele entrar após, o repique é par se estiver no meio. Se ele entrar após a conclusão do toque, o repique é ímpar. Então, bote na mente o seguinte, para padronizar quantidade do toque par, quantidade de repique par. Quantidade do toque ímpar, quantidade de repique ímpar. Isto pensando que nós vamos colocar o repique após a execução do toque. Se colocar no meio, muda toda a história. Correto? Combinado? Então tá. Na marcação, o repique, ele entra no meio do toque. Ele entra após o toque 5. Então, você está vendo na tela aí. O 1, 2, 3, 4, 5. Após a execução do toque 5 com a mão direita, é que você vai repicar. Certo? Então, você faz aí. Você está vendo na tela nesse momento. O 1, 2, 3, 4, 5. O repique, nós temos que fazer na mesma velocidade, no mesmo compasso, no mesmo andamento que estivermos tocando o toque. Então, vamos imaginar que o toque esteja assim, ó, nessa velocidade, o repique é nessa velocidade. Se o toque estiver nessa velocidade, o repique é nessa velocidade. O repique padrão é nessa velocidade. Porque mais adiante nós vamos passar repiques diferentes também. Então, o repique, nós podemos trabalhar o grave, parte de baixo do atabaque, e podemos trabalhar o agudo, a parte de cima do atabaque. O repique, o básico, o padrão que a gente vai passar para vocês, depois nós vamos passar outra variação, é um repique de 3 toques no atabaque. O primeiro é, ou se você fala repique, o re substitui o toque 6, o pi substitui o toque 7 e o que substitui o toque 8 na marcação. Porque a marcação é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o re, como ele entra após o toque 5, então o re é o 6,
o pi é o 7 e o Q é o 8. Mas eu falei para vocês que se o toque for par, o repique é par. E se o toque for ímpar, o repique é ímpar. Como o repique entra no meio do toque, então, para esse caso, ele é ímpar, como eu falei também. Então, nesse caso, ou nós vamos fazer um repique, ou 3 ou 5. Mas o padrão são 3 repiques. Então, veja bem. Para você pensar em repique, tá? O som que você vai produzir para fazer o repique. Se for grave, é trum, tum, tum. Se for agudo, tra, ta, ta. Mas nós podemos variar, ok? A variação vem na sequência. Então, o primeiro som que nós vamos produzir, o trum. O trum, para você conseguir um trum, você vai ter que fazer com a mão levemente diferente uma da outra. Tá? Porque se você descer com as duas juntas, não vai dar um trum, vai dar um tum forte, um tum duplo. Então você tem que dar um toque com a mão um pouquinho inclinada uma da outra. Tá? Então, a sequência do repique vai ser 2 mãos, mão esquerda e mão direita. Essa vai ser a sequência desse repique. Vai ser o trum, tum, tum. Trum, tum, tum. Esta é a sequência do repique. Então, para você trabalhar, eu estou fazendo trum, tum, tum, nós estamos trabalhando na parte grave do atabaque. Trum, tum, tum. Se eu fizer agudo, tra, ta, ta. Tra, ta, ta. Não esqueça que nós temos que trabalhar sempre em triângulo, para a gente pegar a parte boa do atabaque. Combinado? Então, eu estou fazendo. Então, ao fazer o repique, é importante que vocês, quando estiverem treinando, façam falando. Mas falem alto, como se vocês estivessem cantando um ponto. Então, na hora que você estiver fazendo o repique, vocês falam assim, ó. Repique, repique, repique. Na mesma altura que você subir a mão direita, você suba a mão esquerda. Para continuar dando padrão de som, o mesmo som que você buscar com uma mão, você vai buscar com a outra. Então, repique, 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 repique. Ou, nesse caso, trum, tum, tum, trum, tum, tum, trum, tum, tum. Mas, o repique, o grande detalhe do repique é que nós podemos variar o tipo do repique. Então, nós estamos combinando que o repique, o padrão será sempre 2, esquerda, direita. 2, esquerda, direita. Então, se você está vendo aí na tela, ou se você acompanhar pelo livro, na página 36 do livro, você vai ver diversas formas de repiques diferentes. Mas sempre usando o padrão 2, esquerda, direita. Então, eu vou fazer aqui. Trum, tum, tum, a primeira variação do repique. Trum, tum, tum. Ó, trum, tum, tum. 2, esquerda, direita. 2, esquerda, direita. 2, esquerda, direita. Ok? Não esqueça que eu estou tocando com os dedos, hein? 2, esquerda, direita. Certo? Mas eu falei que nós vamos fazer esse repique na marcação. Então, a marcação, o toque 1 da marcação é em cima. E falei que o repique nós vamos fazer 3 repiques. Então, serão 2 graves, o básico, tá? Tum, 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 tum. E o terceiro, o último toque do repique já é o primeiro do toque. Tum, tum, tá. Então vai ficar tum, 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 tá. Esse é o primeiro repique, é o básico dos repiques. O básico dos básicos. Tá? Agora, entenda o seguinte, o tempo é o mesmo, hein? Tum, 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 tá. Ok? Vamos treinar então? Ó. Tum, 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 tum,
falando repique, 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 repique. E eu falei também que ele entra após o toque 5. Então, veja bem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, repique, repique, repique. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, repique, repique, repique. Atenção para o som. Trum, tum, tum, trum, tum, tum. Não esquecendo que o trum, ó, a mão um pouquinho diferente da outra, para dar o som de trum, combinado? Aí, fazendo o toque no tempo, na velocidade normal, fica... Aí nós podemos treinar falando 1, 2, 3, 4, 5, repique, 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 1, 2, 3, 4, 5, repique, 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 1, 2, 3, 4, 5, repique, repique. Agora, eu falei também que esse é o básico dos básicos. Uma coisa que a gente não pode tirar da mente. O repique vai ficar sendo 2, esquerda, direita. Então, se a gente começar a variar, nós podemos fazer, como são 3 repiques, nós podemos fazer uma, ó, trum, tum, tum, uma variação. Tra, ta, ta, outra variação. Trum, tum, ta, outra variação. Observaram? O som já começa a ser diferente. Ó, trum, tum, tum, tra, ta, ta, trum, tum, ta. No tempo, fica assim, ó. Ó, já muda toda a história, não é verdade? Ó, tocando devagar e fazendo a variação. 1, 2, 3, 4, 5, repique, repique, repique. 1, 2, 3, 4, 5, repique, repique, repique. 1, 2, 3, 4, 5, repique, repique, repique. Agora tocando na velocidade do toque, de qualquer um ponto. Ó, eu vou tocar 2 vezes, na segunda vez eu vou repicar, tá bom? Ó. Então eu toquei 2 vezes, fiz um repique grave, fiz um repique agudo e um repique com variação de grave e agudo. Não esqueçam nunca que será sempre 2, esquerda, direita. Por que eu estou frisando isso? Na página 36 nós temos aqui oito variações diferentes de repiques da marcação. Aliás, essas variações servem para todos os repiques, mas nós temos 8 variações diferentes. A primeira variação está trum tum tum. A segunda variação está trum tum tá, que é justamente 2 vezes a primeira variação, trum tum tum, trum tum tum, trum tum tá. Justamente essa variação que nós vamos fazer. Então, olha, primeira e segunda variação, trum tum tum, trum tum tum, trum tum tá. Ok? Continuando, a gente pensando em duas mãos, mão esquerda, mão direita, a terceira variação está no livro assim, trum, tá, tá. Ó, trum, tá, tá. Nós já estamos ampliando o nosso leque. A primeira foi trum, tum, tum. A segunda, trum, tum, tá. A terceira, trum, tá, tá. Então, olha, trum, tá, tá.
tá. Repique. Continua sendo assim. Trum, tum, tum, trum, tum, tá, trum, tá, tá. Ó, trum, tá, tá. Vou colocar isso no toque. Trum, tum, tum, trum, tum, tá, trum, tá, tá. Ó, trum, tum, tum, trum, tum, tá, trum, tá, tá. Trum, tum, tum, trum, tum, tá, trum, tá, tá. Trum, tum, tum, trum, tum, tá, trum, tá, tá. Nós podemos também inverter. Como o último toque é mão direita, nós podemos fazer trum, tum, tum, trum, tá, tá, trum, tum, tá. Trum, tum, tum, trum, tá, tá, trum, tum, tá. Esta variação vocês podem fazer à vontade, para qualquer toque que vocês estejam pensando. Trum, tum, tum, trum, tá, tá, trum, tum, tá. Ou trum, tum, tum, trum, tá. Trum, tum, tum, trum, tum, tá, trum, tá, tá. Isso você pode fazer à vontade. Você pode, na verdade, o repique, você tem que brincar do jeito que você bem entender. E o repique tem que ser natural, você tem que estar tocando, cantando e repicando. Não, você não tem que pensar que você vai repicar, você tem que repicar. Você está tocando normal e repica. Simplesmente, não tem que falar, agora eu vou repicar. Vocês vão sentir isso, essa necessidade do repique durante o ponto que vocês estiverem cantando. Tá bom? Então a gente vai dar uma pausa agora e a gente volta já já. Combinado? Até mais.